paz do Senhor Jesus, tudo bem com você, com a sua casa, sua família? Meu desejo é que esteja tudo muito bem. Por isso eu tenho essa proposta de leitura da Bíblia, porque a palavra de Deus tem tudo de bom, tem muito de bom a nos oferecer, então mergulhe nela e seja abençoado. Eu venho propondo há uns dias a leitura de um capítulo por dia, começando pelo livro de Mateus. Vamos ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Hoje já é o capítulo 14. Se você quiser acompanhar as demais leituras, estará na descrição o link, tá bom? Então vamos lá. João Batista é decapitado. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: "Esse é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes milagrosos." Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto João lhe dizia: "Não te é permitido viver com ela." Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, sob juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: "Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista." O rei ficou aflito, mas, por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso para Jesus. A primeira multiplicação dos pães. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida." Respondeu Jesus: "Eles não precisam ir. Deem-lhe vocês algo para comer." Eles lhe disseram: "Tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes." "Tragam-nos aqui para mim", disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou o vento, ficou com medo
e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Glória a Deus! Essa foi então a leitura do capítulo 14 do livro de Mateus. Amanhã, se Deus permitir, continuaremos já no versículo 15. Deus abençoe sua vida e sua família.